O cubo mágico é o quebra-cabeça mais vendido do mundo. Ele é composto por 26 peças e 6 faces, cada face tendo uma cor. Quando o cubo está resolvido, cada face preenche apenas uma única cor. O cubo é embaralhado para bagunçar as peças e, consequentemente, as cores. O objetivo do jogo é resolver o cubo, ou seja, fazer com que cada face tenha apenas uma única cor, conforme estava antes de se embaralhar o cubo. É claro que não é fácil resolver o cubo mágico, principalmente quando não se conhece os algoritmos. Mas uma coisa é certa, o cubo mágico, apesar de ter vários algoritmos, tem apenas uma única solução padrão, que é colocar apenas uma cor em cada uma das 6 faces. E é consenso entre todos os resolvedores de cubos mágicos que colocar apenas uma cor em cada uma das faces é a resolução padrão. Agora eu pergunto, por que a Bíblia não é como o cubo mágico? Por que há tantas interpretações da Bíblia, mesmo para aqueles que vivem estudando a Bíblia há séculos? Porque a Bíblia é um quebra-cabeça sem solução até para os próprios crentes. Porque há tantas religiões e cada uma delas com milhares de denominações, com centenas de interpretações da própria Bíblia. Porque há tantas doutrinas contraditórias entre as diferentes denominações cristãs. Fica neste vídeo até o fim e descobrirás o porquê que a Bíblia é um quebra-cabeças impossível de resolver para qualquer crente. E descobrirás também qual é a resolução simples, lógica e consensual que todo ateu que se preze dá à Bíblia. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente com aqueles que são crentes e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este vídeo agregou algum valor em você. E também não só, para que eu possa saber que o número de racionais está aumentando, não é? Porque eu faço esse vídeo para te deixar tranquilo, para que você saiba que tu não és a única pessoa que raciocina. Existem outros racionais a nível do mundo. Tu não és a única pessoa que descobriu que inferno, Deus, diabo não existe e que está livre dos terrores, dos tormentos psicológicos que as religiões inventam sobre o inferno. Cada grupo religioso faz a exegese e a hermenêutica da Bíblia à sua própria maneira, mas todos com base numa mesma Bíblia, muitas das vezes com base num mesmo texto bíblico. Por exemplo, se fizermos a pergunta, quem é Jesus? Os católicos e evangélicos dirão que Jesus é Deus. Já as testemunhas de Jeová dirão que Jesus é apenas uma criatura angelical criada por Deus. Os judeus, que são os descendentes de Israel, o suposto povo escolhido do próprio Deus. Pois é, esses dirão que Jesus não é Deus, tampouco filho de Deus e que não nasceu de uma virgem. Pelo contrário, para muitos judeus, Jesus é um falso profeta, filho do adultério de Maria com um soldado romano chamado Pantera. Os protestantes, como os batistas e os presbiterianos, com base em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, dizem que a salvação é somente pela fé, sem necessidade de obras. Ou seja, basta crer em Jesus como Salvador e você é salvo. Já os católicos, com base em Tiago capítulo 2, versículo 24, dizem que a fé não é suficiente, é necessário as boas obras e os sacramentos da Igreja Católica. E olha que são um monte de sacramentos. Os católicos, os ortodoxos e os luteranos dizem que o batismo infantil é válido e necessário para a remoção do pecado original. Já os batistas, os pentecostais
e outros grupos dizem que o batismo deve ser feito somente em adultos conscientes após a profissão de fé, normalmente profissão pública da sua fé. Católicos ortodoxos e algumas igrejas históricas, como os luteranos, os anglicanos, dizem que o batismo é um sacramento necessário para a salvação. É um sacramento que perdoa o pecado original. Já os batistas e uma boa parte dos evangélicos dizem que o batismo é um símbolo público de fé, feito após a conversão, não tem poder espiritual em si. Ou seja, para uns, batismo é um ato salvífico, para outros é só um testemunho externo. Os arminianos, isso é, os pentecostais, os metodistas e outros por aí, dizem que a salvação pode ser perdida se a pessoa abandonar a fé ou viver no pecado. Já o calvinismo, isto os reformados como os presbiterianos, os batistas tradicionais e outros grupos, dizem que a salvação é definitiva. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem se afasta é porque nunca foi realmente salvo. Ou seja, uns veem a graça como condicional e cooperativa, outros veem como incondicional e irresistível. Os católicos dizem que Maria é mãe de Deus, é imaculada, ou seja, nasceu sem pecado original, foi virgem durante toda a sua vida e continua virgem até o momento, e foi assunta ao céu, ou seja, foi levada ao céu de corpo e alma por Deus como sinal da sua santidade e perfeita união com Deus. E lá no céu é intercessora a favor dos homens para com Deus. Até hoje, por isso é que os católicos oram: Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. É por aí. Os católicos entendem assim. Já os protestantes dizem que Maria foi uma mulher piedosa, mas não deve ser venerada nem invocada. Tampouco é imaculada ou virgem. Não foi assunta ao céu coisa nenhuma. E tampouco intercede pelos homens, uma autoridade que, segundo esse grupo, é apenas atribuída a Jesus. Os adventistas do sétimo dia dizem que o sábado deve ser guardado, como ordenado no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. E dizem que é um dos critérios para a salvação. Os adventistas do sétimo dia levam a sério o sábado, é um dos critérios para a salvação. Já a maioria das demais denominações cristãs dizem que o sábado foi substituído pelo domingo em honra à ressurreição de Jesus. Os pentecostais carismáticos dizem que os dons espirituais, como falar em línguas estranhas, profetizar, ainda estão ativos hoje e que eles ainda falam línguas estranhas e ainda profetizam. Já os cessacionistas, estamos a falar dos presbiterianos reformados, dizem que, e outros grupos, dizem que esses dons cessaram com os apóstolos e que o falar em línguas ou profetizar hoje é fruto da emoção e estados alterados de consciência ou então de hipocrisia. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus já voltou invisivelmente em 1914 e reina nos céus desde então, enquanto a maioria dos grupos religiosos acredita que Jesus ainda voltará, ainda não voltou, ainda voltará visível e fisicamente. Católicos e evangélicos tradicionais dizem que há um inferno de fogo literal, onde Deus colocará lá os homens para queimarem eternamente. Consciente, queimarem eternamente. Já as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia dizem que o inferno não é eterno. O que acontecerá, segundo eles, é que os ímpios serão aniquilados, ou seja, simplesmente deixarão de existir, mas não irão no inferno de fogo eterno. Por que raios Deus inspira uma Bíblia que é um quebra-cabeça até para os próprios crentes? Uma Bíblia cujos crentes não chegam a um consenso sobre a forma de interpretá-la? Por que o Deus da Bíblia gosta de dar exercícios sem solução aos crentes? Você consegue notar que até o próprio Deus da Bíblia não possui um método de resolução da Bíblia? A Bíblia não tem um método de resolução, não possui um algoritmo de resolução que seja consensual entre os crentes. A Bíblia, diferente do cubo mágico, é um quebra-cabeça sem solução, porque foi projetada por pessoas diferentes. A maioria delas nem mesmo chegaram a se conhecer.
Logo, não coordenaram a construção do quebra-cabeça. Isso fez com que cada um colocasse peças diferentes, umas peças pequenas, outras grandes, umas de plástico, outras de metais, outras ainda de papel. Essas peças não combinam, não encaixam uma na outra, não encaixam uma na outra, não encaixam uma na outra. O que faz da Bíblia um quebra-cabeças impossível de resolver para qualquer crente que seja. Mas os ateus têm uma solução simples, prática e consensual para a Bíblia. Os ateus têm uma solução, têm uma resolução. E qual é a resolução? A resolução é simples, e nesse vídeo eu te dou o algoritmo para resolver a Bíblia, para entenderes como interpretar a Bíblia sem te causar dissonância cognitiva. A Bíblia deve ser lida conforme ela é, como uma literatura mitológica para diversão. É uma literatura fantástica onde os homens simplesmente através da palavra e da evocação do seu super-herói, o Yahweh dos exércitos, abrem mares, param o sol, ressuscitam os mortos e mais outras fantasias. Em suma, a Bíblia deve ser lida como uma fábula ou como um conto de fadas e ser interpretada como tal, nada mais do que isso. Essa é a simples solução que um ateu dá à Bíblia. Alguma vez, quando te contaram a história da Chapeuzinho Vermelho, você perguntou como é que o lobo está a falar se lobos não falam? É claro que não, você nunca perguntou isso, porque você sabe que é uma fábula, é uma história, é um conto de fadas. Do mesmo modo, para um ateu, quando vê Jesus a ressuscitar os mortos, Josué a parar o sol, Moisés a abrir o mar vermelho, isso não lhe assusta, isso não assusta um ateu, nem um ateu faz questionamentos acerca da possibilidade desse ato. Agora, o crente que considera os contos mitológicos como uma realidade, é nisso que dá um quebra-cabeça sem solução. Porque ele quer dar a solução, trazer a realidade, contos que são mitos. E é nisso que dá um quebra-cabeça sem solução. E depois eles vão lutando para ver quem tem razão, se quem tem razão são os testemunhos de Jeová, se são os católicos, se são os presbiterianos e por aí. Ninguém tem razão, todos estão errados. Quem tem razão são os ateus, é claro. Os ateus sabem que a Bíblia é um livro mitológico. Então, cai na real. Considera a Bíblia conforme ela é e não terás problemas nenhum de dissonância cognitiva. Como é que um único livro, supostamente inspirado por um único Deus, pode dar origem a centenas de interpretações conflitantes? Como pode o Espírito Santo guiar todos, se cada doutrina diz algo totalmente diferente da outra? A verdade é que quando cada um interpreta como quer, não há verdade absoluta. Há apenas confusão de uma fé fragmentada. E se até os próprios cristãos não conseguem concordar entre si sobre o que o Deus quer, qual é a vontade de Deus, até os próprios cristãos não conseguem concordar entre si qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, por que você deveria acreditar que esse Deus tem alguma coisa a dizer? Ou melhor, por que você deveria acreditar que esse Deus sequer existe? Olá, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e se este vídeo te fez pensar, curta, comente aqui embaixo. Qual das contradições você já ouviu na sua igreja? Inscreve-te no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça, questionar é um ato de coragem e aqui a gente não foge das perguntas difíceis. Até o próximo vídeo, onde a fé cega encontra a luz da razão. Eu fui.